tá? A gente vai finalizar a nossa aula, tá? E depois a gente vai ter o nosso quiz, tá bom? Beleza. Eu vi que alguém colocou lá no grupo lá, que não conseguiu ver o vídeo. Alguém tem dúvida ainda sobre o quiz? Professora, se a senhora puder explicar um pouquinho, eu agradeço. Então, o quiz é como se fosse a professora Valéria não passou a prova para vocês hoje, com todos os conteúdos? Sim. O quiz vai ser a mesma coisa, só que é só sobre vacina. Então, eu coloquei para vocês aí no grupo a via de administração, né? Eu vi. Então, vai ser tipo pergunta assim, vou dar um exemplo. Vamos botar aí a vacina BCG, que é o que eu mais falo. É correto afirmar que a vacina BCG ela é feita por via intradérmica, subcutânea, intramuscular ou endovenosa? Aí você vai lá e vai marcar a opção da vacina BCG, qual é a forma que ela é aplicada. Tá bom? Ah, sim, entendi, tá bom. São quantas perguntas? São 15 perguntas. Tá ok. É quase igual a prova normalmente. Isso. Só que aí é 1 hora de prova, né? Professora? Oi, Vitor. A senhora não postou a última aula na plataforma, não postou? Postei. Eu não fiquei devendo, não. Ah, não, tá. Não consegui ver lá. Postei Ela postou que dia? Não apareceu pra mim também não, a última aula. Não apareceu, não? Eu vou dar uma olhada, mas eu postei sim. Porque aí quando eu finalizo a aula, eu gosto de postar lá, porque aí eu fico, durante a semana, eu fico livre. Entendeu? O quiz vai demorar quanto tempo? Oi? O quiz a gente tem que fazer em quanto tempo? 1 hora. Uma hora tem quantas perguntas? 15. Ah, tá bom. Tá tranquilo. Tá tranquilo, Tá tranquilo, aí vai chegar lá, as perguntas é assim. Dela. As perguntas... Tá tranquilo, chega lá, a pergunta é igual um texto, aí a gente demora meio minuto lá para poder ler tudo, mas tá tranquilo, 1 hora de prova aqui. Cada questão vale 0,1. Mais objetiva, né? O que é isso, pum. O que é isso, pum. Não é exatamente grande. assim, ó. Vou dar exemplo. Com quantos meses é feita a vacina BCG e hepatite B? Pum, né? A BCG é ao nascer. A BCG é ao nascer. Então, aí vocês vão lá e vão colocar o nascer, entendeu? Ah, nossa, simples. Vai todo mundo que tá fácil assim não, hein? Aí vai chega na hora do quiz, tá todo mundo ferrado. Vai chegar assim, quem descobriu a palavra BCG da vacina? Não, isso ainda não. A única coisa eu fiquei com medo de não ter a informação relacionada à vacina BCG, que ela tanto pode ter, né? O vírus aí para meningite, mais a tuberculose. Então, eu fiquei meio em dúvida, né? Se vocês tinham lido na apostila ou não, se vocês sabiam dessa informação ou não. Então, tinha uma questão que eu iria até colocar relacionado à meningite mais a tuberculose, mas eu preferi tirar e deixei mesmo só como tuberculose. Aí já estou dando um bisu para vocês. Vai? Professora. Oi. Você pode me explicar qual a diferença da BCG, da tal da FAP e a da Serum? É só... Não só sabe? mesmo como se fosse... É como se fosse 2 marcas, mas isso não interfere. Ah, tá. Isso que eu tava com dúvida, se era só, tipo, a fabricação... Só a fabricação. Ou tinha alguma coisa a mais, tá. Isso. Antes, a BCG, ela tinha um reforço entre 4 e 6 anos. Agora não tem mais o reforço da BCG. E outra coisa, antigamente, né, quando dava vacina do lado direito, né, que é o deltoide direito, sofria aquele processo todinho de inflamação, né? O qual você só precisava lavar com água e sabão, secar direitinho, sem passar nenhum tipo de coberturas. Agora, nem todas as crianças elas vão reagir desta forma. Muitas das vezes, a vacina BCG só vai fazer mesmo só uma pustulazinha, bem pequenininha, não vai fazer aquele processo de inflamação que fica 15 dias e depois cicatriza. Hoje é bem discreto. Quando é criança, ela acaba não ficando com a marquinha, porque a marquinha
vamos dizer assim, que ela é um carimbo, né, da BCG, né, precisa se ficar aquela marquinha. Quando a criança, agora você não repete quando não fica marca, mas porém quando a criança completa 6 meses de vida, ela precisa fazer os marcadores, que é IgG e IgM, para poder saber se realmente está reativa ou não. Se não tiver reativo, aí sim ela faz nova dose da vacina BCG. Isso muitas das vezes acontece quando a vacina BCG ela é aplicada de uma forma... Geisane, tem que ver o seu tempo. Você pode fazer os marcadores de IgG e IgM e também poder saber, tá? Quando a vacina ela não é feita por via intradérmica, ela é um pouco mais profundo, aí ocorre dela não fazer esse processo, então acaba não pegando. Por isso que a BCG ela precisa ser feita da forma intradérmica. Então, quando não se tem, né, essa marquinha, faz-se o IgG e o IgM para poder saber se é reativo ou não, tá? O técnico tem que fazer um curso, né, professora, para poder trabalhar na vacinação, né? Sim, E esse... para poder trabalhar na sala de imunização, precisa se fazer cursos, muitas das vezes, né? Eu vou dizer por mim, quando eu entrei direto na pediatria, então a gente revezava muito a emergência e sala de imunização. Então, eu só fui fazer um curso de imunização bem depois, né? Mas o teste do pezinho, né, e a vacina BCG, especificamente esses dois procedimentos, precisa ser realizado, sim, um curso, tá? Porque não é qualquer lugar que a gente faz a aplicação. Geralmente... Oi? Geralmente leva quanto tempo, assim, um curso? O quê? É um Quantos dia meses? só de curso. Ah, só um dia? É um dia só de curso, tá? Ah, Eles sim. marcam, aí você fica o dia todo e ali você faz. Depois você só vai fazendo as atualizações. Ah, É igual a sim. BCG, né? Você vai se atualizando. Antes se fazia o Entendi. reforço, agora não se faz mais o reforço. E assim vai sofrendo as mudanças. É igual a vacina HPV, que podia fazer até 23 anos, aquelas coisas todas. Agora já tem mais a faixa etária, sarampo, que era a partir de 1 ano. Agora, com 6 meses, pode fazer Mudou por conta bastante dessa coisa, né? virulência. Oi? Mudou bastante coisa, então, né? Acaba tendo essas modificações. Por isso que tem esses cursos de vacina, poder fazer a atualização. Entendi. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguém tem dúvida? Não? Professora, Oi, na Vitor. apostila não tem as vias de Eu coloquei- administração de medicamento. Eu coloquei no grupo, Vitor. Ah, colocou? Coloquei. As fotozinhas que ela colocou, as Não. imagens das vacinas, as vias Isso. e os esquemas. Tudo Isso. certinho. Isso aí, Marcelo. Galdino tá aí? Acho que sim. Galdino agora ele fica em off. Tá vendo? Olha quem tá aqui, ativa Aí. seu vídeo. Ele aqui. Tá escondido, né? Ele não ativou o vídeo dele. Cadê o vídeo, Galdino? Eu tô assim. Dá pra ouvir você, Vitor. Cadê? Só não ativou o vídeo, só tá o áudio. O vídeo dele não tá aparecendo, não. Tá no escuro? Hoje, nesse frio, quem levantou da cama, gente? Então vamos lá, a gente vai dar continuidade. Alguém mais tem dúvida? Acho que E o por brinde? enquanto não. Vou sair daqui. Gente, espera aí que eu vou sair da sala, né? Porque eu estava na sala, o marido chegou e tá vendo televisão, então eu preciso sair da sala, né? E ir pro meu escritório, porque senão não vou conseguir dar aula. Só Tá um ok, tá segundinho. ok. É o quê? Faz um brigadeiro pra gente, hein? Alô, tô vindo aí? É o quê, Vitor? O Vitor Galdino. Estão me ouvindo aí? Só Meu não som então eu acho que tá ruim vendo, aqui. Galdino. Faz um brigadeiro pra gente, professor. É o quê? Não estou ouvindo ninguém. Não tá ouvindo? Brigadeiro. Brigadeiro, super apoio. Isso, meu geral. É porque Peraí. o Vitor ele não tá escutando. Caraca, meu celular acho que tá ruim, cara.
Ele consegue falar, mas ele não escuta. Ele consegue. Via, manda no chat aí que ele precisa sair e voltar de novo, porque senão não consegue. Enquanto isso, eu vou mudando de local, tá bom? Peraí. Anda pela rua, separados, sem namorar. Só pra dormir. Parece que eu tô levando um simples passageiro. Pra caramba. Ó, canta muito, hein? E eu Esse achando que eu estava microfone. fechado. Arrasando, hein? Espantou até o sofá que tava aqui pertinho. Eu jurava que Precisa- eu estava fechado, cara. Jurou Precisa nem de backing vocal. Não me ouvindo agora? Sim. A gente tá te ouvindo. Tá dando pra ouvir, Vitor. Acho Você que não ele falou tá alguma coisa ouvindo, comigo aí? Não ouvi direito aí. gente. Falou que era pra você ligar o vídeo. Pra ela te ver. Eu não, meu marido. Tô muito. O marido dela te ver. Ele tava na aula, perdeu. E ela não quer te ver, Meu não. marido que vai dar aula de saúde da criança, ô Galdino. Cadê ele? Ué, não era pra ele estar trabalhando hoje não? Ele tá no meu lugar hoje? Não, quero saber de fofoca. Cadê o seu vídeo? Me dei bem, Cadê mano. ele? Ele aqui, ó. Me dei bem. O tenente me liberou, Ué? seu bobão. Aí, ó. Tá Cheguei em no meu casa lugar hoje, agora. Zé Ruela. Ficou só o cara de serviço, mané. Valeu, rei. Valeu, Um mané. abraço aí. Qualquer coisa que tu fala, a gente conversa aí. Qualquer 100 reais eu consigo manipular a tua nota, valeu? Pelo amor de Deus, você tá Deixa comigo, deixa comigo. Todo mundo escutou isso, né? Todo mundo. Não, 100 é pouco. R$1.000. a Eu gente não tenho conversa. prova, né? Ó, se todo mundo der 100 reais pra ele manipula a nota de geral. Meu Deus do céu. A depois não, tem que Isso ser é da prova. Isso tudo é brincadeira, porque eles são amigos, tá? É aqui do bombeiro. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Tá vendo? Vamos voltar para a aula, né? Bluetooth, não. Laboratório, 100 reais também vale? Vamos lá, gente. Vamos voltar. Vamos para a aula. Você parou aonde, professora? Porque Eu a acho semana que passada eu não assisti. Eu vou falar sobre as doenças. Espera aí. Eu parei aqui, ó. Pode fechar. Os principais distúrbios, tá? Na infância. Aqui eu só vou falar um pouco sobre as doenças, tá? Como elas acometem, né? Que são relacionadas aí na infância, tá? Que são os principais distúrbios. Então, a gente tem como gastroenterite. O que seria essa gastroenterite? Professora, pera, sabe em qual página? Eu acho que parou? Eu acho que é antes de chegar nas vacinas, vê só. Na antepenúltima, vê só. Eu acho que o minha apostila não tem. Tem sim. Tem, ó, sistema respiratório, asma, bronquite, Depois que pneumonia, Eu também. Depois que passa o Sistema... hiperbilirrubinemia. Quem? Hiperbilirrubinemia. Aí vem fibrose cística, amidalítica, É por aí. Isso. Pode ir mais um pouquinho. Tem sim, tá depois do AVC. Boa. Achei. Peraí, tô procurando AVC. Principais distúrbios de infância. Logo depois da amidalite. Isso. Depois aparece lá uma das principais doenças, né, do sistema nervoso central, que eu falei semana Peraí. passada. Depois de? Amidalite. Amidalite. Sintomas, tratamento. Página problema. 18. Eu acho que é página 19. 19, eu acho. Aqui, Principais uma das doenças do Principais. SNC.
Sistema nervoso central. Isso aí eu já falei semana passada. É a página 19. Isso. Aí a gente vai agora para os principais distúrbios na infância. Abaixo das principais doenças do SNC. Se acharam? Sim. Então, vamos lá. Então, eu começo a falar sobre gastroenterite, tá? Gastroenterite pela sigla universal, né? Relacionada aos hospitais, ela é conhecida como GEA, tá? Gastroenterite. Essa gastroenterite nada mais é como se fosse aquela diarreia, só que dentro de uma unidade hospitalar, a gente só precisa saber se ela é positiva ou negativa, que é quando é mandado para uma análise, e nessa análise a gente consegue identificar se ela é positiva ou negativa. Quando ela é negativa, muitas das vezes a criança ela vai para casa, mas ela precisa ficar numa hidratação porque ela está tendo perda de líquido. Quando a gastroenterite, né, essa diarreia, ela dar como positiva, muitas das vezes essa criança ela fica internada. Existe uma precaução de contato. Deixa eu só desativar o som de vocês, que parece que tem alguém mexendo tipo em panela, eu não sei. Peraí. Aí, conforme eu fico com fome, o fone vai tudo lá dentro. Então, quando dá, né, positivo, né, que é feito através das fezes, essa criança ela fica internada. O importante da gastroenterite é colocar essa criança... Professora? Oi. Ô, professor, seu áudio picotou muito. Picotou tudo. Vê se melhorou. Então, Alô, melhorou. som, Então, no testando. caso... Alô, som, testando. Foi? Foi, já foi. Foi. No caso, então, quando é positivo, a criança vai para casa e fica se Negativo. hidratando. Negativo. Ah, quando é negativo, a criança vai para casa e fica se hidratando. Isso. Positivo, ela fica em casa, né? Porque a gente pode ter um risco aí de infecção intestinal, porque a gente não sabe o que levou, né, esse paciente a ter essa diarreia, essa gastroenterite. Então, ela acaba ficando internada, entra em isolamento de contato. Quando eu falo que meu paciente ele entra em isolamento em contato, que tipo de precaução que nós vamos estar utilizando? Eu digo como EPI, como equipamento de proteção individual. Capote, luva, máscara. Não, então vamos lá. Só luva e capote. É precaução de contato. Lembrando que isso, precaução padrão, né? São os equipamentos utilizados como EPI. Touca, óculos, máscara, luva, capote ou avental, máscara. Só que aí a precaução ela se divide em duas, em contato e respiratório. Contato é o que eu utilizo luva e capote. O respiratório eu preciso saber que tipo de precaução respiratória é, que são duas. Quais são elas? Tuberculose? Não. Tipo de contaminação respiratória, como ela é classificada? O paciente... Boa. É uma pergunta ou uma afirmativa? Afirmativa. Boa, garota. Eu já ia falar boa, tu odeia. Boa. Uma vez, né, que o meu paciente ele está em precaução respiratória, eu preciso saber que tipo de máscara eu vou estar utilizando. Quais são as máscaras que eu utilizo para aerossóis? Que tipo de máscara eu utilizo? A N95. N95. Ela é conhecida como... Bico de pato. Que bico de pato? Boa, Marcelo! É o quê? Mas tem negócio assim, não tem negócio de não sei o que de pato? Não, mas é verdade mesmo, também já ouvi falar. Esses dias que eu falo que o nome da máscara Eu é esse. vi na Google, né? Tá, Google aí, bico de pato. Mas pra gente, Mas pra gente, a gente precisa saber que a nossa máscara que a gente está utilizando, ela tem que ser PFF2, tá? Porque tem dois tipos, PFF1 e PFF2. Nós vamos utilizar a PFF2. Ela é conhecida como N95, que é a marca da máscara, tá? Igual Philips, igual PF? PFF2. Prato feito 2. É o quê? Prato feito 2. PFF2. Belo jeito de lembrar. Né? Vou até anotar aqui. Lembra de prato feito 2, tá? Você comeu 2 vezes aí a comida. Então, professora. Oi, Isabelle.
Desculpa te interromper. O quiz vai começar que horas? Eu acredito que lá por umas 2h30. Tá bom, é porque acabou a luz aqui, então eu tô tendo que utilizar o celular. Só que eu tô usando os dados móveis, só que ele tá descarregando, então eu vou precisar sair da aula e desligar o telefone para quando começar o quiz eu tá com carga. Tá bom, Isabela. Mas não tá sem luz? Tá? Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Aerossóis é utilizada como PFF2. E gotículas, que tipo de máscara eu utilizo? Pode ser um de cada vez, sem problema nenhum, não. Cirúrgica. Máscara cirúrgica ou máscara simples, dependendo da doença, é que eu vou estar utilizando, né, as devidas máscaras. Lembrando que a PFF2, só quem utiliza somos nós profissionais. Paciente, ele não utiliza essa máscara, né, porque ela já sufoca demais. Então, vamos lá. O paciente está com uma dificuldade respiratória, então ele já está com aquela troca gasosa ineficaz, porque não está fazendo, né, a troca gasosa, né, perfeitamente. Então, ele está com a troca gasosa prejudicada. Se eu coloco essa máscara, né, vai acontecer o quê? O paciente ele vai se sentir muito mais sufocado. Por isso que nós, profissionais, utilizamos a PFF2 e o paciente ele utiliza a máscara simples ou a máscara cirúrgica, que é a mesma coisa, tá? Então, o paciente com gastroenterite, então já falei um pouquinho de precaução padrão, vocês viram isso lá em fundamentos, tá? Então, a gastroenterite, né? Dependendo se ela der positivo, o paciente ele entra em isolamento de contato, é utilizado luva e capote para poder não ter essa disseminação. Por isso que muitas das vezes, quando você acaba tendo um quadro de diarreia em casa, então 2, né, ou 3 dias depois, ou até mesmo uma semana depois, a gente consegue observar que outros familiares, né, da mesma casa acabam tendo, né, esse quadro de diarreia também. Então, se tiver apenas um banheiro, né, o ideal é que toda vez que você tem alguém com diarreia, que você for sentar, né, ao vaso, é necessário fazer aquela higienização dos vasos, né, da tampa ali, ou se você está na tampa mesmo na privada, né, fazer aquela higienização com álcool justamente por conta disso. Na hora de dar descarga, é importante que a tampa do vaso ela esteja baixada, né, baixadinha, porque aquilo ali, né, aqueles micro-organismos, eles sobem. As escovas também, elas precisam estar protegidas, pontinhas, porque entra em contato com a nossa mucosa. A pessoa que está com diarreia, ela precisa fazer a higienização das mãos, né? Ter esse hábito de sair do banheiro e fazer a higienização das mãos. Uma vez que ela não faz, encosta em você, aperta a mão e você muitas das vezes esquece, põe a mão na boca, então você pode desenvolver também essa gastroenterite. Por isso que dentro da casa, um vai passando para o outro justamente por conta disso, tá? Essa falta, na verdade, é a falta de higienização. Então, acaba passando um para o outro, tá bom? Alguma dúvida? Paciente, ele fica internado, fica ainda mais criança, tá? Fica em soroterapia, porque a diarreia é líquido. Então, quando se perde líquido, esse paciente ele acaba ficando desidratado e ele precisa, né, repor esse sódio. Então, por isso que ele entra em etapa aí de manutenção. A professora, entendi, professora. Positivo, então, fica internado em isolamento e o enfermeiro, o técnico, no caso, tem que usar luva e capote, né? Isso. E a pessoa fica internada qual o último que a senhora falou? Soro. Soroterapia, né? Que é a etapa de manutenção, que é soro fisiológico ou glicosado mais os eletrólitos, sódio e potássio. Ok. Tá? O adulto, né, ele só realmente ele entra com um quadro mais agressivo para poder ficar internado quando realmente não está se tendo esse controle, né? É utilizado a medicação para poder melhorar essa flora intestinal. Se for uma infecção, ele realmente precisa ser submetido a uma internação, aonde ele entra aí com antibiótico terapia, tá? Muitas das vezes esse quadro de diarreia, o paciente fica em casa, vai depender do quadro, né? O grau que esteja. As crianças não, elas realmente ficam internadas porque elas perdem muito líquido. Então, ela desidrata muito mais rápido. E o adulto, se for realmente a gente dá como uma infecção, aí ele fica internado e a gente consegue identificar que ele está bem grave por conta disso. Algo alimentar, né? Que possa ter comido, tá? Foi? Sim.
Então, vamos lá. Infecção urinária, ela é conhecida como ITU, tá? Infecção do trato urinário. Então, assim, vamos botar, já que a gente está falando de saúde da criança, por que as meninas, né, mais são as meninas, né, acabam tendo essa infecção urinária, né, porque quando chega uma determinada idade, entre 5, 7, 8 anos, nós pais colocamos as nossas crianças, né, para se limparem sozinha, tomar banho sozinho, essas coisas todas. Só que a menina é um pouco mais complicado, porque em vez dela fazer higienização, né, secar na hora de fazer, né, de frisar a diurese, da frente para trás, muitas das vezes acaba pegando de trás para frente, é onde leva essa infecção e essa criança acaba tendo essa infecção recorrente, tá? Então, a gente precisa incentivar realmente as crianças, né? Essas crianças que elas precisam realmente, elas precisam ter esse domínio, elas precisam ter esse autocuidado, né? De se cuidar, porque a gente não pode colocar eles numa redoma de vida, então a gente precisa colocar eles na sociedade para que eles possam, né? Teoricamente, se virar sozinho, tá? Então, o que acontece? Ocorre mais as infecções justamente por conta disso. O menino, ele precisa arregaçar realmente aquele prepúcio, tirar aquele esmega, ainda mais se o menino ele tiver aquele pênis com um biquinho de chaleira, que a gente diz que é aquele excesso de pele que ele tem, então ali fica aquele acúmulo de urina, tá? O qual incomoda muito, é onde pode vir as infecções. Então, o menino que acaba tendo aquele biquinho de chaleira, a probabilidade dele ter uma infecção ali é muito maior. E fora que ele vai chegando numa determinada idade, que ele não vai querer deixar que os pais vejam, aquelas coisas todas, a gente precisa incentivar que eles precisam arregaçar. É diferente quando o paciente ele tem uma fimose ou uma parafimose, tá? Tem aquele excessozinho de pele que ele precisa realmente ser submetido a uma cirurgia, que com 3 anos pode se realizar e tranquilamente. Tá? Então, é nessa fase que a gente começa a orientar as crianças, que elas precisam arregaçar, que precisam diminuir, que elas precisam se abaixar, limpar tudo direitinho. Eu vou falar uma coisa muito importante, quem for pais ou vocês começam a incentivar, né? Evitem de dar subjetivos, né? As partes íntimas para as crianças, justamente por conta disso. A maldade, ela vai estar sempre no adulto, né? Porque ela sabe o que é um olho, ela sabe o que é um nariz, ela sabe o que é uma boca, ela sabe o que é uma mão, ela sabe o que é uma perna. Então, evitem de dar adjetivo. Biscoito, pepequinha, nananã, nananã. Eles precisam conhecer que aquilo ali é um pênis e a menina ela precisa conhecer que aquilo ali é uma vagina, para quando se, né, vamos botar que está agora em alta, né? Talvez seja por conta da quarentena, as crianças são muito mais em casa e estão sofrendo esses abusos. Quando você acaba dando nomes, né, figurativos para as partes íntimas, quando ela tiver que desabafar alguma coisa com um adulto, nós, profissionais, o que vai acontecer? Vamos dar um exemplo. O meu tio comeu biscoito. O meu tio mexeu no biscoito. Então, até a gente entender que o biscoito pode ser a parte íntima dessa criança, então vai levar muito tempo. Então, o correto, né? Sou da neonatologia, sou da criança, é assim que a gente orienta as mães quando está dentro de uma unidade hospitalar, que elas começam a configurar, né? Dar essas nomenclaturas para essas crianças. A gente precisa incentivar que elas precisam realmente saber o nome correto das suas partes íntimas. Porque se por um acaso vier, né, um ser sem luz, né, e tentar manipular aquilo ali, ela vai te dizer da forma correta. Ela não pode talvez dizer para os pais agora, mas ela pode ter confiança e falar para a gente. Então, por isso que o certo, né, somos nós, né, profissionais, né, orientar os pais a dizerem que as crianças, os nomes certos das partes íntimas. Lembrando que a maldade, ela vai estar sempre no adulto, não vai ser na criança, tá? Vai estar sempre no adulto. Então, por isso que é importante a gente dizer que ela precisa lavar, né, a parte íntima dela normal, que ele precisa lavar o pênis e assim sucessivamente, para futuramente não acontecer nada, ou se acontecer, ela conseguir verbalizar para a gente de uma forma correta, tá? Assim,
eu, como profissional, a gente acaba orientando os pais. Eu não sei como vocês vão fazer daqui para frente, mas isso é o certo, justamente por conta disso, tá? Então, as infecções urinárias, ela correm muito mais por conta disso. Na hora a gente está incentivando as crianças a tomarem banho sozinha, a estarem se cuidando, né? Porque a criança, ela precisa, quando chega com 7, 8 anos, a criança já precisa tomar banho sozinha, ela já precisa conhecer o seu corpo, tá? Então, essas infecções recorrentes, mais em menino e meninas, talvez seja a falta de higienização. Claro que nós pais temos que, pelo menos uma vez por semana, dar aquele geralzão, né, na criança, para ver se está tudo ok, tá? Alguma dúvida? Não. Não? Desnutrição. Professora, Oi, Silvânia. com quantos anos que a criança precisa operar? Se no caso o excesso de... Se o pênis não abrir direitinho, quantos anos precisa? Com 3 anos já pode levá-la para poder fazer a cirurgia. Ah, sim. A menina, né, quando, né, a parte do clitórisinho, né, lá na uretra, ela vem toda coladinha, né, logo de criança, assim que ela nasce, espera pelo menos alguns dias a chegar em casa e começa a observar, né, que ela não tem a abertura da uretra certinho, a criança ela já começa já ir na unidade hospitalar, né, no centro cirúrgico, para poder fazer aquela aberturazinha, né, porque às vezes tem crianças que a uretra ela vem fechadinha, menina, tá? Então realmente o cirurgião ele faz aquela abertura com um cotonetezinho, então ali ele faz a abertura. É diferente do menino, né, que quando ele tem uma parafimose, uma fimose, uma postectomia, esse excesso de pele que ele faz com 3 anos. A menina não, a menina assim que ela nasce, ela já precisa já fazer esse tratamento, porque ele abre, né, ele estimula aquilo ali para poder abrir, daqui a pouco ele cola de novo. Então ela precisa estar sempre indo, né, ao centro cirúrgico justamente para poder fazer aquela abertura. E só quem faz é o cirurgião, tá? E deixa eu fazer uma pergunta. E esse lance da massagem, que as pessoas assim, os mais antigos, dizem que né, que é bom você, quando dá banho na criança, você tá estimulando, né? O menino, né? Isso. Minha sogra sempre me ensinou a fazer isso com meu filho. Então, e eu queria saber se isso realmente é verdade, se precisa disso, porque tem pediatra que diz que é bom fazer, já tem uns que diz que não. Então, vamos lá. Josélia, assim, tem plano de saúde? Vai lá, faz a cirurgia, tá? Não tem um pouquinho de dificuldade, faz o estímulo. Só que quando você faz esse estímulo, né, para poder tirar essa fimose, o que vai acontecer? Se você, né, tentar descer ele um pouquinho mais, lembrando que aquilo ali é como se fosse uma cartilagem, né, e aquele excesso de pele. Aonde está aquela pelezinha, né, aquilo ali vai estar mais estreito. O corpo do pênis, aquela pele, ela vai estar naquela largura ali normal. Conforme a criança vai crescendo, a pele ela vai tendo essa elasticidade, então vai estar um tamanho normal. A pontinha, né? Aquele excessozinho de pele. Quando você desce, se você parar no corpo do pênis, o que ele vai fazer? Ele vai garrotear e automaticamente ele fica edemaciado muito rápido e tu não consegue voltar. É onde a criança é submetida a uma cirurgia de urgência justamente por conta disso. Então, quando for estimular, precisa estimular, né, com calma, sem trazer trauma. Não, mas é certo fazer estimular quando o bebê, assim, você no banho? É certo? É assim, você... Minha sogra... Vamos lá, Silvânia. Você abaixar um pouquinho é normal. Agora, você... com todo cuidado, professora. Agora, você tentar, né? Porque fala assim, faz o estímulo porque vai tirar aquela fimose. Aí sim, aí você vai trazer danos para aquela criança ou até mesmo um trauma, tá? Então, lavar normal, beleza. Você só não pode tentar tirar essa fimose, tá? Então, professora, no caso, a pediatra do meu filho, ela passou uma pomada. Quando ele fez 1 ano. Um ano. Aí eu usei a pomada uns 2 anos, usando direto a pomada. Aí foi saindo. Aí toda vez que ia dar banho, aí abria um pouquinho, lavava, passava a pomada e fechava. Isso todo dia. Aí foi saindo.
Isso assim, né, você precisa fazer com calma, né? Nada com Isso. muita pressa, essas coisas todas. Vai Aham. funcionar. Isso, tanto Mas vai que te durou levar, 2 anos. mas vai 2 te anos levar pra sair tudo, né? vai te levar um tempo. É, Entendeu? do meu O filho, a minha dele sogra. agora tá bom. Tá normal o dele. Agora, Do saiu meu tudinho, não filho, precisei mais. do meu filho, minha sogra sempre me ensinou a dar massagem no banho. Eu sempre fiz isso, com toda a calma. Mas aí minha sobrinha teve aqui na minha casa, o filho dela vai fazer 2 aninhos já, eu achei bem fechadinho. Por isso que eu tô perguntando. Então, E a probabilidade de ter uma infecção aí vai ser muito maior. Porque fica aquele biquinho, né, pistoleiro. o dele vai fazer 2 aninhos, bem fechadinho. E tem pediatra que não ensina, né? É. Tipo assim, não fala da pomada, que a pomada já é assim, não adianta, é cara, né? Nem todo mundo pode ter acesso. Porque O meu, graças a 100 Deus, e o pouco. pediatra nunca indicou pomada nada não. O dele ficou perfeitinho. Eu sempre dei a massagem no banho. E hoje eu ensino ele também a lavar, né? Que é arregaçar, tá lavando. Tem que lavar. É falar assim mesmo, pode arregaçar o pênis, nada de fio, nada de fio, é pênis Eu falo mesmo, escancarado. pênis. Isso aí eu também falo, descaradamente. O pênis Eu falo tem que arregaçar. escancarado. Tem que ensinar. A gente não pode configurar essas partes, a gente precisa proteger as nossas crianças. A verdade toda é essa. A partir